Do livro Vinha de Luz, capítulo 121 de 180, Amizade e Compreensão, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Amizade e compreensão. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos. Esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta, em jardim alheio, e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado. Se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos
com o capítulo que leva o título Amizade e Compreensão. Com este título, Emmanuel utilizou esta passagem que foi escrita pelo discípulo Paulo, quando ele diz: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. Esta colocação que Paulo faz, aquele povo da cidade de Corinto, ele foi criado pelo Paulo no sentido de levar o evangelho com leite. Ele diz que foi criado ali com leite. Ou seja, uma coisa simples. E não com manjar. O manjar é um doce que já contém outros elementos. Ele disse que não podia e nem agora pode. Emmanuel vai nos explicar mais ainda esta colocação. Ele diz que muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhe dizem respeito. Ele está afirmando que muitos de nós exigimos muito desses nossos colegas, desses nossos amigos, quanto às tarefas a serem feitas. E ele diz ainda que amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos. Em outras palavras, nós exigimos muitos dessas pessoas querendo que eles já entendam nossos propósitos e valorizem esses trabalhos. E aí é onde ele conclui que, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Ele faz uma comparação de nossa amizade para com os outros como se fosse plantas que deveriam ser cuidadas. Assim como as plantas, nós devemos também de cuidar desses nossos companheiros. Diz ainda que compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração e harmonia. Compreensão é compreender. Nós temos que compreender que cada um de nós é um espírito eterno, que tem vivências diferentes, idades espirituais diferentes. Esta é a razão pela qual nós temos que ter mais tolerância, mais paciência, inclusive conosco mesmo. Então, ele está dizendo que compreensão não se improvisa. Isto é, a compreensão que nós temos que ter não é de um dia para o outro. É obra do tempo, de colaboração e de harmonia. Veja bem as coisas que são necessárias para que a gente tenha esta compreensão. Nesta outra parte, ele disse que o próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Ele está se referindo a Cristo que, primeiramente, semeou o ideal. Isto é, ele ensinou aquilo que ele deveria ensinar no coração dos continuadores, ou seja, dos seus discípulos, antes de recolher-lhes o entendimento. Isto significa que Jesus, o Cristo, não exigiu o entendimento dos seus discípulos. Não exigiu, porque sabia que tinha que ter tempo para que aquilo pudesse sedimentar. Continua dizendo que sofreu-lhes as negações. Ele está se referindo ao caso de Pedro, por exemplo, que o negou por 3 vezes. Tolerou-lhes as fraquezas, de um modo geral,
aquela situação que eles passaram, titubeando, e desculpou-lhes as exigências. Veja bem, então ele não quis ali realmente exigir, ele desculpou as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Foi exatamente assim que Cristo utilizou do seu método para poder passar os ensinamentos sem exigências para com seus apóstolos. Emmanuel diz que, nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição. A palavra judiciosa significa que demonstra bom senso, que julga com acerto. Ele está falando que, então, Paulo, ele estava de muito bom senso quando escreveu essa frase. Quando ele, declarando aos coríntios que os criara com leite. Criar, como já foi dito, é no sentido de apresentar o Evangelho, mostrar para aquele povo o Evangelho de Jesus. E Emmanuel, tão pequena afirmativa, transborda a sabedoria vastíssima. Ele diz que a frase é pequena, porém mostra uma grande sabedoria de Paulo. Nesta outra parte, ele diz que o apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Aqui está a colocação que Emmanuel faz quando Paulo falou que criou o povo com leite, não com manjar, que seria com coisas simples e não com coisas difíceis, complexas. E é o que ele está dizendo aqui, Emmanuel, com outras palavras. Este apóstolo Paulo, ele edificara os companheiros na sua missão evangélica em Corinto, não com alimento complexo, ou seja, não com coisas difíceis, de teses difíceis, mas com os ensinamentos simples de Jesus, com puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Continua dizendo que não lhes conquistara a confiança e a estima exibindo cultura. Ora, isso é coisa muito importante, porque Paulo de Tarso, ele era, dos rabinos, o mais inteligente na atualidade. Ele tinha todo o conhecimento do Velho Testamento. Tinha toda a cultura. O seu pai era muito rico e investiu nele e ele realmente estudou bastante. Ele tinha muito conhecimento. Aqui, Emmanuel está dizendo que ele não usou esta sua cultura para ganhar a confiança deles, e muito menos impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. É uma colocação muito interessante, porque quando a gente tem um pouco de conhecimento, muitas vezes a gente quer conquistar as pessoas pelo nosso conhecimento. Mas não é assim que conquista a pessoa. É isto que ele está dizendo. Nós temos que conquistar amando a pessoa. O conteúdo que nós temos que passar, nós temos que colocar, mas não exigir retorno daquele conhecimento que a gente passou. Ele diz ainda que existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Ele está dizendo que isto é uma ciência. Quando nós, então, dedicamos para cultivar e construir o entendimento dessa amizade. Ele dá o exemplo
que é a mesma coisa, que é muito boa essa comparação, dizendo como acontece ao trigo no campo espiritual do amor. Não será possível colher sem semear. Desta forma, nós temos que primeiro semear. Semear a confiança, semear o carinho, todo o nosso perdão, nossa paciência, para depois nós colhermos este conteúdo que vai vir depois, porque as pessoas são totalmente diferentes. Nesta outra parte ele diz, examina, pois ele está dizendo para nós, para que nós possamos examinar diariamente a tua lavoura afetiva. Significa o nosso relacionamento com as pessoas, nossos amigos, nossos parentes. Como está essa lavoura afetiva, essas nossas amizades? Porque ele diz que tem que examinar diariamente. Nós temos que cuidar diariamente desta lavoura. Ele nos alerta aqui, dizendo que observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Então, uma vez que a gente já disse, não significa que amanhã ele já saiba e aplique tudo aquilo que você ensinou. É como exigir flores prematuras ou então os frutos prematuros. A planta ainda não chegou ao seu momento de produzir. E ele ainda leva mais em conta, dizendo que não te esqueças da atenção, do adubo e do irrigador. Isto é contínuo este nosso trabalho de cultivar a nossa lavoura afetiva. É contínuo, é tendo atenção, colocando um adubo e irrigando. Porque é como nós temos um amigo, e aí nós ficamos longo tempo sem dar um telefonema para ele, por exemplo. Nós não estamos cultivando a nossa lavoura efetiva. Então, por isso que ele continua. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio. Veja bem, então nós temos que nos colocar na condição dele, desses nossos amigos. Reparando os cuidados que exiges. Então nós temos que reparar aqueles cuidados que nós estamos aplicando. Será que estamos sendo corretos? Será que nós não estamos exigindo antes da hora? E ele ainda diz que não desdenhes, ou seja, não desconsidera, não é, a pessoa, ou tratar ela com desamor ou com desprezo. Não façamos isso. Nós temos que resgatar as nossas dívidas de amor para com os outros. Vejam bem, nós estamos juntos não é por acaso. Existe um modelo, existe um porquê, e é exatamente o que Emmanuel disse aqui agora. Não desdenhe resgatar as tuas dívidas de amor, que nós não podemos ter esse desprezo para com ele, resgatando alguma dívida de amor. De forma nenhuma. Nós temos que ter a noção que temos que ser o melhor. E ele diz ainda, finalmente, que imita o lavrador prudente e devotado. Se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Que nós possamos fazer como o lavrador, que é prudente, ele cuida, tira as ervas daninhas e ele vai ali melhorando cada vez mais aquele plantio que ele fez. E é exatamente isto que nós temos que trabalhar com as nossas amizades, com nossos amigos de ideal. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.